Olá, sou Grazi Rossato, Head de Tecnologia aqui na Nefac. Esse é o quinto episódio do Radar de Tecnologia, a Nefac News. Sempre trazendo aí novidades para vocês sobre o mercado de tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre Customer Experience, experiência do cliente, maximizando o valor da tecnologia com foco na experiência do cliente. Para convidar e para bater esse bate-papo comigo, eu trago a Renata Novaes, Head de Customer Experience e especialista no segmento. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Grazi? Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vinda. Te apresenta para gente quem é a Renata Novaes. Bom, vamos lá. Eu tenho 38 anos, eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar. Acho que justamente por isso eu já morei fora 2 vezes. Passei uma temporada na Austrália alguns anos atrás e recentemente nos Estados Unidos. Eu sou formada em marketing e atuo há mais de 15 anos com experiência do cliente e CRM, sempre no foco de relacionamento, comunicação, produtos, serviços e atendimento. Eu já trabalhei em grandes empresas, como a TIM, BB Seguro, Santander, sempre assim nos segmentos, né, B2C, B2B. E a minha última experiência foi numa empresa de tecnologia. E atualmente eu trabalho como consultora de CX, para quem, né, deseja conhecer um pouco mais desse mundo aí, ter ferramentas para aplicar na prática. Acho que esse é um resuminho de quem é a Renata. Legal, Rê. Muito obrigada. E hoje a gente está aqui no Radar de Tecnologia falando sobre experiência do cliente, né? E quem vai assistir esse conteúdo ou está assistindo esse conteúdo vai querer saber o que é Customer Experience e, mais do que tudo, eu gosto de dizer o que não é Customer Experience, porque às vezes a gente, né, fala de Customer Experience e acha que, né, que tá entendendo aí do tema, mas é importante a gente deixar claro o que não é também. Então, fala para gente o que não é e o que é Customer Experience. Vamos lá, a gente começa por uma pergunta bem interessante porque causa muita confusão. Tem várias pessoas que confundem, né, vários temas. Então, eu vou começar falando o que não é, tá? Customer Experience não é UX ou UI, que é o que o pessoal fala aí de experiência e interface do usuário. Então, isso está muito mais ligado à performance e navegação em aplicativos, sites, se é uma coisa que você navega intuitivamente, se funciona bem. O CX ele engloba isso, porque isso acaba afetando a experiência do cliente, mas não é isso. Também não é o Customer Success, que também é uma área aí também que é bem confundida, né? Que ela faz a garantia do que é vendido para o cliente, então, se isso está sendo entregue. Então, assim, também é fundamental para a experiência, mas não é só isso. Outra coisa que confundem bastante é com a área de processos, porque CX envolve a área de processos, né? A gente precisa olhar todos os processos, entender como eles estão funcionando para melhorar a experiência do cliente, mas não é só isso. E principalmente, acho que a maior confusão aí que acontece, né, com o CX é com as áreas de atendimento ao cliente. Então, assim, essas áreas, né, saque, call center, enfim, elas são fundamentais. Sem isso, CX não funciona, porque é a área que está diretamente ligada, né, ali no dia a dia com o cliente. Mas não é só isso. Então, assim, o que é CX, né? Já que eu falei as confusões que acontecem aí. CX acaba olhando toda a jornada do cliente, do início ao fim. Então, antes de uma compra, toda a trajetória dele como cliente e depois uma renovação, um cancelamento, né? Ali a finalização dessa jornada. O CX acaba olhando tudo, ele engloba tudo. E ele justamente olha todas essas etapas da jornada para entender onde tem gargalo, aonde a gente pode melhorar para tornar a jornada do cliente mais fluida. Então, eu sempre falo que assim é o básico bem feito. Acho que quem trabalha com CX tem muito isso em mente, né? O básico bem feito. Quando você faz o básico bem feito, o cliente sai satisfeito. E aí ainda tem um plus que a gente fala, que é o momento wow, né? Então, é quando você fala de encantar o cliente. Além do básico bem feito, você faz algo que surpreende, supera a expectativa, e aí você encanta o seu cliente. E aí, uma coisa que eu sempre falo, clientes que, assim, empresas que proporcionam esses momentos, né, para os seus clientes, que encantam esses clientes, nunca mais são esquecidas. Deu para entender um pouquinho, Grazi? Não, tá super claro. Então, olhar a esteira completa do cliente é super importante, o momento wow, né? A importância de você surpreender, né, o cliente em alguns momentos, mas existem vários desafios, né, para a construção de uma visão única e centralizada no cliente. E você atuou em grandes empresas de tecnologia,
Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente quais são os principais desafios que foram encontrados, né, nessas empresas para construir essa visão única e centralizada. Eu digo que a visão única centralizada, ela é o ponto principal, né, para você partir aí para olhar a experiência, para você conseguir conhecer o seu cliente. E assim, o maior desafio na maioria das empresas, por incrível que pareça, até grandes empresas, né, é ter essas informações corretas e atualizadas num único lugar. Então, quando você precisa dessas informações, geralmente você vai ver, tem várias bases de dados. Tem empresa que tem 5, eu já trabalhei em empresa que tinha mais de 30 bases de dados, tá? Por incrível que pareça. Então, você juntar todas essas informações, higienizar, classificar, organizar esses dados, ter a clareza ali, né, de qual dado é o mais quente, que a gente fala, que é o dado mais atual. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí, de um banco. Uma pessoa vai na agência e abre uma conta, ela preencheu um dado. Quando ela vai num call center, por exemplo, às vezes ela liga de um outro telefone e o call center captura esse outro telefone. E aí ela entra no WhatsApp por outro telefone. Quando você vai juntar toda essa base de dados, qual que é o telefone mais quente, né? Qual que é o telefone correto desse cliente? É muito difícil você saber essa classificação. Então, essa parte é um dos desafios principais, assim, você saber, putz, é aquele do cadastro, é o que ele deu na agência, é o que ele usa no WhatsApp. Geralmente é o dado que ele falou com você pela última vez, mas é preciso, né, conferir essas informações. Hoje em dia até tem essas questões de validação, né, de telefone, isso ajuda bastante. Então, esses são os desafios principais, assim. E aí, depois que você consegue juntar tudo isso numa base, fazer a empresa toda utilizar e alimentar a mesma fonte. Você, né, eliminar as outras bases de dados e utilizar somente aquela para manter isso sempre atualizado e todo mundo ter sempre os mesmos números, os mesmos dados e mesmas informações. Acho que esse é o principal desafio dessa parte. Legal. Na verdade, a gente cai novamente na importância dos dados, né? A gente fez recentemente também um outro Radar Tecnologia falando sobre isso, né? O quanto a importância disso é fundamental e não adianta a gente ter todas essas informações e tentar aplicar a inteligência artificial também, que é uma questão importante e auxiliar a tudo isso. Se a gente não tiver dados corporativos que a gente possa confiar, a gente vai estar gerando informação que não faça muito sentido. E existem tecnologias e processos, né, que são fundamentais para a gente conseguir implementar, fazer uma implantação bem sucedida quando a gente fala de client view, visão do cliente, né? E, pela tua experiência, quais são as tecnologias e processos que são fundamentais? Olha, de plataforma que eu acabei utilizando em algumas empresas, a gente utilizava Salesforce, então que tem, né, um foco ali de CRM, enfim, então você consegue concentrar tudo na mesma plataforma, montar essa base de dados ali e criar os processos dentro dela. Então isso que eu acho importante, assim, você ter dentro de uma única plataforma, você ter o processo bem desenhado. E aí, nesse processo, você precisa definir quais são as informações obrigatórias. Então, por exemplo, para um cliente comprar o seu produto, que informações você precisa dele, ou numa loja é vendido, né? Enfim, um corretor de seguros, enfim, uma área comercial, porque às vezes cada um preenche de uma forma, né? Uma venda. E aí, quando preenche nessa plataforma, tem algumas informações que são obrigatórias para o seu dia a dia, para você conhecer o seu cliente, para você saber, né, quem ele é, você saber em qual etapa ele está. Então, assim, os conceitos também têm que ser muito bem alinhados dentro da empresa. Você saber em qual etapa da jornada o seu cliente está. Vou dar um exemplo que causa bastante confusão às vezes. É um cliente que contratou um produto novo. Ele já é um cliente da sua base ou ele é um novo cliente? Isso é uma coisa que precisa ser bem desenhada, né? Porque um cliente que já é da sua base e contratou um novo produto, ele merece um tratamento diferente de um novo cliente. Não, né, de merecimento, mas assim, você tem que tratar de formas diferentes, porque ele já é um cliente seu, você tem que mostrar que você já conhece ele, e quanto um novo cliente, você tem que, às vezes, fazer um trabalho diferente para conquistar, para garantir que ele vai ficar com você. E aí você saber como classificar isso na plataforma também, então nessa jornada que está desenhada ali dentro da plataforma, e também garantir que os novos clientes entrem nesse padrão, né? Então, você desenhou todo esse padrão e garantir que toda vez vai entrar ali certinho, com as informações obrigatórias preenchidas, você fazer uma revisão desse processo a cada 6 meses, 1 ano, para garantir que ele está correto, que ele tem as informações, às vezes alguma ação sua, ou às vezes até uma demanda de mercado mesmo exige um novo dado obrigatório.
Então, você precisa fazer essa revisão para garantir que esse processo vai correr direito. Mas se isso estiver bem desenhadinho né, e tiver essa revisão aí ao longo do tempo, o processo flui muito bem. Legal, Rê. Muito bom a gente ter esse olhar e essa preocupação, né? E as empresas precisam estar de olho nisso, porque na verdade a experiência de cliente ela não é mais perfumaria. Na verdade, isso é um diferencial competitivo das grandes marcas. Então, é fundamental que a gente consiga ter esse olhar e que comece essa jornada de olhar do cliente o quanto antes, porque isso não é uma coisa que se implanta do dia para a noite, né? Não. E uma das coisas dessa esteira aí que a gente fala bastante é a questão do feedback loop, né? Ou seja, eu conseguir trabalhar isso como um processo estruturado e não apenas, né, como algo pontual. E isso também impacta diretamente aí na melhoria contínua. Então, como que foi estruturado isso dentro dos lugares que você, né, teve a oportunidade de contribuir na construção de experiência do cliente? Bom, acho que uma das coisas fundamentais, né, é você ter um repositório desses feedbacks. Então, assim, você coletar os feedbacks de todas as formas, tá? Não só em pesquisa. Às vezes as pessoas pegam só feedback que vem em pesquisa. Então, às vezes você faz um evento e um cliente te fala alguma coisa. Às vezes você faz uma ligação ou um cliente te manda uma mensagem te dando um feedback. Então, todos esses feedbacks são importantes. É importante você ter um repositório disso. Esse repositório, ele tem que ser democratizado na empresa. Então, você tem que compartilhar isso com a empresa inteira. Todo mundo tem que ter acesso, conseguir entrar ali e ver o que o cliente está falando. E uma coisa muito importante é você definir quem são os responsáveis por cada feedback. Tem alguns feedbacks que são positivos, enfim, não tem, né, nenhuma ação de melhoria, mas a maioria deles tem. E aí você precisa ter quem são os responsáveis e ter reuniões frequentes com essas áreas responsáveis para acompanhar essas demandas, entender a evolução delas, quando que você vai ter um resultado, uma evolução ali, foi, por exemplo, o pedido de uma criação de uma feature para um produto de tecnologia, então quando que você vai ter esse produto disponível, né, com essa feature nova. E o mais importante, que é o que eu sempre falo, é você dar um retorno para o cliente. Não tem coisa pior do que a gente ser ignorado, né? Acho que isso na vida como um todo. Então, assim, não deixa o cliente no vácuo. Mesmo que seja uma feature ou um produto que ele pediu, que é da cabeça dele, que não faz sentido para a sua empresa, não faz sentido para a estratégia da sua empresa, dá um retorno para o cliente. Explica para ele que não faz sentido e que você não vai fazer. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, a gente dar esse retorno. Se você vai fazer, às vezes não precisa se comprometer, né, com uma data específica, mas, estamos desenvolvendo aí, estamos estudando, em breve eu te dou mais um retorno, quando você tiver uma data mais próxima, em tantos meses vai estar pronto, e esse tipo de coisa. Então, acho que é muito importante isso, você ter todas essas informações concentradas, ter os responsáveis, fazer esse acompanhamento e dar o retorno para o cliente. Legal, isso faz parte do engajamento, né? A gente consegue trazer o cliente Sim. aí até para a construção de produto, o cliente que não tem retorno, né? É um cliente que no final vai acabar olhando para o lado e eventualmente vai olhar para o concorrente. Eu trabalho muito com os meus times dizendo, se você não tem retorno, ainda assim dê um retorno, né? Porque, na verdade, algum momento você vai ter que responder, ele precisa saber que ele está sendo assistido. Já dei alguns exemplos aí também de quando a gente vai num atendimento médico, né? Eu chego num hospital, num pronto atendimento, a sensação de que você está pegando uma ficha é a sensação de que o atendimento começou. Você passa por uma triagem, o meu atendimento continua. Até você chegar lá no atendimento oficial, você está se sentindo atendido durante todo esse processo, né? Então, é fundamental a gente ter esses conta-gotas de atendimento para que a gente não deixe o cliente perdido sem informação. Mas não é incomum a gente olhar hoje, né, a voz do cliente para construir as nossas soluções de tecnologia, né? Então, claro que a maioria das empresas ainda desenvolve tecnologia olhando para dentro de casa, sem olhar e escutar o mercado, ainda não descobriu a potência de escutar o seu cliente, o seu ecossistema, como forma de construção de uma jornada de produto, mas existe uma importância significativa nesse sentido. E como que você considera que a voz do cliente pode influenciar aí na estratégia de construção de produtos e serviços no mercado? Eu falo que assim, a gente tem a informação geralmente dentro de casa, né? Então, é isso, se você escuta o cliente, você tem ali o que você precisa. Às vezes, né, fica um monte de gente dentro de uma sala por dias, semanas, às vezes meses, tentando pensar numa inovação, alguma coisa, quando na verdade é só ouvir o cliente. Se você escuta o seu cliente, você entende
a necessidade dele, o que ele precisa, você entende como o seu produto pode ajudar ele. E aí, com isso, você consegue criar o que ele precisa ou ajustar no seu produto. Porque muitas vezes o seu produto precisa de um ajuste mínimo para resolver aquela necessidade. Então, se você escuta ali, você vai falar, tá bom, se eu fizer esse ajuste, eu consigo atender a necessidade dele. Então, quando você ouve ali a voz do cliente, você consegue priorizar a criação dos seus produtos, o seu roadmap de produtos, as features que você vai criar, você consegue priorizar de acordo com a demanda. Então, muitas vezes, vários clientes estão pedindo a mesma coisa, às vezes de forma diferente, mas quando você vai a fundo para entender, você entende que é a mesma necessidade, e às vezes todos vão falar exatamente a mesma coisa. Gente, eu preciso disso. É simples. Você ouviu o cliente, você vai atrás do que o seu produto pode fazer e às vezes o seu produto já está até pronto, você só não sabia como vender ele da forma correta porque você não tinha entendido a necessidade do seu cliente. Então, assim, para a estratégia de produto ou serviço da empresa, é ouvir o que o cliente precisa e ver como o seu produto resolve aquilo. Automaticamente o teu roadmap aí de construção, ele está construído em cima da demanda do cliente. E eu acho que entrega simples também, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa super complexa, quando na verdade uma coisinha muito simples pode gerar um alto impacto aí e conseguir atender as demandas que o nosso cliente tem. Mas existe uma questão, uma pauta muito importante que eu sou fã, eu sou oriunda da área de processos, né? Então, entendo que a parte de processo é super importante para isso tudo. Então, como você acha que o mapeamento de processos pode contribuir para a melhoria aí da eficiência operacional nessa construção de customer experience? Grazi, quando a gente fala de processos, tem uma tendência aí é uma coisa chata, é burocrático, enfim. Mas é muito importante, porque assim, o processo tem que ser bem desenhado. Geralmente, você entra numa área e você pergunta, como que você faz isso? Aí a pessoa fala, eu faço assim, assim, assim. Aí você pergunta para outra pessoa, é de outra forma. O conhecimento às vezes fica na cabeça de cada um. Cada um sabe como fazer ali no seu dia a dia, mas não tem aquilo desenhado. Então, se essa pessoa vai embora, o conhecimento vai embora junto com ela. Então, é muito, muito importante ter esse processo bem desenhado. E principalmente porque quando você desenha ele, né, faz esse mapeamento, valida, documenta, você consegue entender também se tem gargalos, se todas as áreas que são importantes nesse processo estão envolvidas. Às vezes tem área que está envolvida que nem precisaria estar, que não faz diferença. Então, você consegue eliminar algumas etapas. Às vezes, só de desenhar esse processo, você já simplifica ele. E uma das coisas que eu acho fundamentais é a tecnologia nesse mapeamento de processos. Então, assim, muitas vezes tem processo manual que com a tecnologia você consegue automatizar. Tem muita coisa que a gente consegue automatizar por aí. Então, assim, você automatiza, você reduz tempo, você aumenta a produtividade. Não tem nem o que falar, assim, a melhoria da eficiência operacional é incrível. Então, a gente precisa realmente mapear os processos, desenhar direitinho e entender como a tecnologia consegue ajudar a gente nesse quesito. Legal. E você deve ter aí várias estratégias, né, que foram super eficazes aí para melhorar esse relacionamento com o cliente, aumentar a retenção, porque acho que esse é o maior desafio, né? No passado a gente falava muito de conquistar novos clientes, né, como forma também de o novo sempre é o melhor, mas na verdade hoje se fala muito de retenção, né? E nessa visão existem estratégias super importantes, né, de eu manter o cliente, reter o cliente, porque a gente sabe que a opinião desse cliente ela é fundamental também para a conquista de novos. Né? Então, clientes satisfeitos, eles vão indicar clientes satisfeitos, novos clientes que vão entrar dentro da minha empresa. Então, quais são essas estratégias, já que você teve, né, várias experiências aí em várias empresas, o que você pode compartilhar com a gente sobre esse quesito? Grazi, você falou praticamente uma frase minha aí, né? Que eu sempre falo que um cliente satisfeito, ele é receita garantida. Porque ele fica mais tempo com você, ele compra mais produtos e ele ainda fala bem de você para outras pessoas, né? Ou outras empresas, e acaba vendendo mais o seu produto. E quando a gente fala de retenção, assim, a retenção, na verdade, você reconquistar um cliente, né, usar a palavra correta, reconquistar um cliente que era seu e saiu, é muito, mas muito mais caro do que conquistar um novo. Então, assim, se você já tem um cliente dentro de casa, e é muito mais fácil você manter ele, né, antes de perder, vamos trabalhar em cima dele, né?
Então, assim, eu sempre falo que tem alguns pontos que ajudam, né? Algumas estratégias que ajudam nisso, nessa parte de relacionamento e retenção. São comunicações eficazes e relevantes. Então, assim, você tem que se comunicar com seu cliente. Não adianta seu cliente entrou ali, você nunca mais vai falar com ele. O cliente até esquece que tem relacionamento com você. Só que também não pode bombardear o cliente. Então, a gente precisa saber ali, né, a medida correta para mandar informações para esse cliente, geralmente informações transacionais relacionadas ao produto dele, porque é aquela coisa que o cliente quer saber, né, em que etapa da jornada ali ele está. Muitas vezes ele não sabe. Vou dar até um exemplo aí, trabalhei em seguradora há muito tempo, um cliente às vezes contrata um seguro e ele não sabe se o seguro dele, se a apólice foi efetivada, se está tudo certo, se ele precisar de alguma coisa, como que ele faz, que coberturas ele tem, às vezes está meio perdido. Então, você comunicar com o cliente o que ele tem, o que ele pode fazer com o seu produto, você trazer informações para ele que são relevantes para o negócio dele, isso é importantíssimo. A questão das pesquisas, então você, né, estar ali sempre perguntando para o seu cliente o que ele precisa, como que ele está satisfeito, né, se ele está satisfeito ou não, como que a gente pode melhorar uma coisa ou outra. Pesquisas curtas também, gente, por favor, nada de pesquisas aí de 15 minutos, 20 minutos, 1000 perguntas. E acho que ações preventivas também são muito importantes. Então, por exemplo, se você acompanha ali o seu cliente, aí falando bastante do mercado de tecnologia, a gente tem muita questão de uso de plataforma, né? E muitas vezes você consegue ver essa redução no uso da plataforma. O seu cliente está utilizando um pouco menos no mês, um pouco menos no outro. Se você estiver ligado nisso, às vezes até utilizando mesmo a própria tecnologia, né? Aparece ali um alerta, um red flag, avisando, ó, esse cliente está reduzindo o uso da sua plataforma. Então, vou entrar em contato com esse cliente, vou tentar entender o que está acontecendo, ver se ele tem alguma insatisfação, tentar reverter isso. Então, acho que é muito importante isso, sabe? Esse contato constante e esse acompanhamento. Você perceber o comportamento do seu cliente, entender que está saindo do padrão e fazer algo antes que ele saia da sua empresa. Legal, e novamente você está falando aqui de dados, né, de comunicação na justa medida também, porque hoje há um over aí de comunicação, né, então a importância da gente olhar para tudo isso, ser elegante, né, na abordagem, né, e a gente sabe que hoje esse é um desafio, né, comunicar de forma geral é um desafio, quando a gente fala de cliente, gerar esse engajamento para que ele queira te escutar, é uma arte, né? Eu acho que isso é uma arte. E eu passo aqui, então, a questão da importância e dos insights, né, que possam melhorar o desempenho das ações de relacionamento e vendas, né? Porque, pegando um paralelo aqui também, né, as startups antes, elas olhavam, vamos conquistar novos, e isso era o valuation de uma startup, né? E hoje a gente está olhando sobre a pauta de retenção e o papel dos dados e todos esses insights que a gente tem são super importantes. Então, Rê, que papel que os dados e insights do cliente podem desempenhar aí nessas ações de relacionamento e vendas? Como eu falei antes, a gente tem a informação dentro de casa muitas vezes, né? Então, os dados dos clientes, eles dão as informações para a gente de com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que falar e quando eu tenho que falar. Então, assim, são as informações relevantes para o seu cliente. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um produto de inteligência artificial e ele prevê mudanças no clima. Se eu oferecer isso para um cliente de retail, por exemplo, ele vai falar, para mim não muda muita coisa. Agora, se você oferece, por exemplo, para uma empresa de agro, onde o clima interfere, né, na produção e na colheita ali, ou para uma empresa de saúde que tem aumento de demanda aí por doença respiratória, esse tipo de coisa, você está falando do negócio do cliente. Então, você está mostrando para ele como o seu produto pode ajudar o negócio dele. E às vezes, numa conversa, você vende de forma orgânica, porque você está mostrando para ele que o seu produto resolve ali a demanda dele. Então, assim, é muito importante isso, sabe? Você usar esses dados e insights para isso, para o relacionamento, para a venda. Quando você conhece o seu cliente, você entende o problema dele, fica muito fácil vender a solução para ele, porque na maioria das vezes ela já existe. Eu acho que você inverte um pouco essa questão. Você não vende, o cliente acaba comprando, né? Então, acho que muda um pouco, né? Naturalmente, ele acaba comprando, porque ninguém gosta de ser abordado. E aí, Renata, tudo bem? Né? O que você vai comprar de mim hoje, né? Ninguém gosta disso, né? Então, na verdade, você acaba criando a necessidade mesmo, né? Acho que isso é incrível. E quando a gente fala de customer experience, a gente está falando também
de cultura, né? Eu acho que de cultura corporativa, e isso não é só o papel de quem tem relacionamento com o cliente, mas eu acho que de todos os pontos de contato com o cliente, isso passa por todas as áreas da empresa, né? E como é que a gente promove essa cultura, Rê, que você sugere para colocar o cliente no centro dentro das empresas de uma forma que seja extremamente estratégica? Porque, como eu disse, isso é uma estratégia, isso é competitividade, né? E torna a sua empresa mais competitiva no mercado no momento que você olha para com esse olhar, né? Então, vamos falar de cultura um pouquinho. Grazi, a cultura, ela é bem difícil, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha, porque não é fácil você mudar É como se fosse uma criação também, né? Você foi criado de um jeito, depois de 30, 40 anos, alguém vem e fala, não, você tem que fazer isso diferente. Então, não é assim que funciona. É aos poucos. E eu falo que é muito importante você ter conversas com o board executivo, você mostrar os resultados das ações de CX, mostrar as respostas de pesquisa, porque muitas vezes as ações que você fez ao longo do tempo, o cliente, numa pesquisa atual, ele te responde que você melhorou aquilo do passado. Então, você mostrar essas respostas, você mostrar os números, né? Então, assim, você consegue mostrar redução de cancelamento, aumento de venda ou de novos produtos, a retenção, né? Então, você mostrando esses números, você consegue mostrar a importância da área de CX. E com isso, você junta a área de RH e comunicação interna, que são áreas aí fundamentais nessa questão de cultura, e aí vai fazendo esse trabalho de formiguinha, envolvendo todas as áreas. Aí eu sempre falo que as áreas, elas precisam entender a importância que elas têm na experiência do cliente. Existe um mito, né? Que só quem está ali direto com o cliente que influencia na experiência, e não é assim. Então, a gente precisa fazer com que todos entendam que cada um no seu papel, a área o próprio RH, a área financeira, a área, enfim, todas as áreas têm o seu papelzinho ali que vão influenciar de alguma maneira na experiência do cliente. E aí, quando você consegue fazer todo mundo entender isso, coloca na missão da empresa, né, nos valores, coloca em ações e no dia a dia, isso aos poucos vai entrando no DNA. E aí, quando entra no DNA da empresa, já era. Aí o negócio funciona e roda naturalmente. Nosso bate-papo voou, foi uma delícia, um tema super importante, eu acho que provocativo, no sentido de fazer com que as empresas olhem, né? E isso não é para empresa média, empresa grande, isso vale até para o salão de beleza da esquina, né? Ser proativo, para o escritório, né, de advogados, até para o médico, né? Que a gente vai, planos de saúde, então assim, vai para né? Todas as empresas que hoje prestam algum tipo de serviço para clientes, é fundamental, seja B2C, B2B, a importância da gente ter esse olhar. Então, muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje, né, no Radar Tecnologia, e queria te agradecer imensamente aí para a gente ter se conectado, né, por um amigo em comum. Então, obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço aí para falar dessa área que é importante, é isso. Todos somos clientes e todos gostam de ser tratados bem, né, como cliente. Então, agradeço muito. Obrigada, Grazi. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é Legal. isso. Obrigada, Rê. Esse foi o Anefac News, Radar Tecnologia, uma edição que acontece todas as quintas-feiras, das 8h30 às 9h da manhã, trazendo pautas relevantes sobre o mundo da tecnologia. E muito obrigada e até a próxima.